Galera, estamos vivendo um momento atual dos jogos realmente preocupante, ou no mínimo chato, enjoado, realmente complicado de entender. Eu realmente joguei jogos há muito tempo e eu era do tempo que realmente o jogo ele era para jogar, independente do personagem que eu escolhia, ou até mesmo qual fosse a história. Acho que realmente a gente só queria jogar. Tanto faz se fosse homem ou mulher, enfim qual a fisionomia do personagem, isso nunca importou pra ninguém. E ultimamente tem acontecido algo que tá realmente tornando cansativo. Jogar, ouvir falar sobre jogos, até mesmo comprar alguns jogos, porque tá cada vez mais complicado. A indústria de jogos realmente virou algo absurdo, gigantesco, de um tamanho financeiramente falando e também com a visibilidade muito maior do que antigamente, com as redes sociais, com a internet, realmente é todo vapor e todo mundo podendo acessar a internet praticamente de todo lugar. Então, com isso, o hype e o marketing nos jogos ele acabou sendo algo bem maior. E hoje, financeiramente falando, os jogos realmente estão tendo alcances muito maiores. E com isso, muitas coisas acabaram chegando dentro dos jogos e que na minha opinião não deveria. Eu acho que pra mim os jogos sempre foi algo, inclusive como os filmes, que também pra mim não deveria acontecer isso. Que é para relaxar, para jogar, para distrair. E os jogos sempre foram lúdicos, fantasiosos. Se você não sabe, o jogo você joga quando você morre, você volta e retoma a missão que você parou. Você tem continues, você tem um mundo de ilusão. O nome já diz, é jogos, é entretenimento, é lúdico. É para você se desafiar em matar os inimigos e cumprir as etapas e zerar os jogos e curtir um pouco da história do jogo. E com o tempo esse contexto vem mudando de uma forma absurda, ao ponto de a gente realmente estar vivendo coisas simplesmente horríveis e chego até a dizer nojentas dentro de jogos. Hoje em dia tem jogos que estão trazendo questões e grande boa parte desse jogo está trazendo questões e os que não trazem recebem comentários realmente muito desagradáveis de questões sociais, questões que vão muito além dos jogos, sendo relacionado a jogos e até mesmo envolvido dentro de jogos. Alguns jogos começaram a introduzir mecânicas de história dentro do próprio jogo, mencionando algo sobre questões sociais, sobre questões raciais, de cores, sobre personagens negros e personagens brancos, adicionando essas questões, levantando essas questões, questões feministas, questões até mesmo de fisionomia de personagens, se elas for personagem mais bonita ou não. E são questões que são levantadas de uma forma absurda, como eu vi há um tempo atrás, questões levantadas sobre pessoas que se sentiam ofendidas porque as personagens femininas de jogos eram extremamente bonitas e não eram representadas dentro do jogo porque elas não eram como aquelas personagens. É incrível, mano. Eu não sou como o Chris, eu não sou como o Leo e mesmo assim eu não reclamo de não ser representado dentro dos jogos. Porém, são coisas que são extremamente chatas e que tiram muito foco do jogo. Quem viu recentemente jogos como o novo Spider-Man e outros jogos também mais recentes, nós vemos esse lance de tentar colocar questões sociais dentro do jogo e você misturar questões sociais reais, coisas que acontecem na nossa vida, no nosso cotidiano e que são literalmente horríveis, como o próprio racismo, diversas outras questões sobre o bullying, entre outras questões realmente super importantes. Realmente é estranho tentar introduzir isso em um jogo onde é entretenimento, onde você não vai dar dando atenção para aquilo. E você vê uma personagem falar um assunto sério dentro do jogo e você pouco se lixando porque você quer jogar e você quer entender a história do jogo. Primeiramente, é frustrante. Segundamente, é praticamente as pessoas não darem nem ouvido a coisa tão séria porque aquele não seria o momento ideal de ser colocado aquele assunto. E outras coisas também, aí geram assuntos nos comentários, nas reviews. Então os jogos passaram a virar questões de debates sociais, se o jogo colocou aquele assunto de maneira correta ou não. E o jogo recentemente lançou a demo do Stellar Blade. E aí novamente as pessoas reclamando que não se sentem representadas porque as meninas
dos jogos são extremamente bonitas, com corpão, e isso vem se tornando realmente nojento, ridículo dentro dos jogos. Eu acho que todo tipo de assunto tem lugares e questões para serem discutidas e até mesmo podem reclamar. E até mesmo as pessoas que não se sentem representadas nos jogos, deixam elas reclamarem, mas acho que as empresas ficar dando ouvido a esse tipo de coisa é meio complicado. A vida toda eu costumei jogar com Leon, um cara pintoso, um cara gato ali o tempo todo. E nunca, mas nunca sequer eu deixei de me sentir representado, não, porque a questão não é eu ser representado, a questão é o jogo ser bom e eu querer jogar o jogo. Então são questões que meram a ridicularidade. São questões levadas dentro de jogos que eu vejo pessoas fazerem realmente questões de certas coisas e se doerem e chorarem de uma forma que é absurda. E as empresas compram isso, abordam isso e pegam em jogos algo que sempre foi lúdico, entretenimento, para colocar questões sociais e debates sociais dentro de seus jogos, como empoderamento feminino no Spider-Man, nossa, era cansativo, entre outros assuntos. Então, são questões que para mim não cabem dentro do jogo. Então, hoje em dia até os jogos, né, as falas dos personagens que sempre foram clássicas, hoje em dia são moderadas, são cortadas para não parecer machistas e ofensivas e racistas. É complicado certos assuntos. Eu acho que evitar certas falas dentro do jogo para não ofender por exemplo, para não ofender raças, né, como negro, questões que são realmente graves. Aí eu até concordo. Mas levar assuntos de outros assuntos para poder ficar falando dentro do jogo o tempo todo, como empoderamento feminino, como as questões de ser ou não ser representado, não, para mim não é o lugar. Para mim é o lugar de ser evitado certas falas para não propagar mais coisas como o racismo. Mas não é lugar de levantar essas questões e debater essas questões. Aonde, primeiramente, vai dar debate só nos comentários e dentro do jogo quem vai estar vendo, assistindo aquela história, muitas das vezes a gente pula as cutscenes para começar. Segundamente, é um assunto que pode ser tão sério comentado dentro daquele jogo, mas ninguém vai dar a mínima atenção porque é dentro de um jogo. E ali é um assunto que pode ser aqui fora o mais sério possível, mas lá dentro daquele jogo não vai ter a mínima importância. Então a gente precisa parar de achar que qualquer lugar é lugar de lacrar, é lugar de falar de questões sociais, porque não cabe. E dentro dos jogos está cada vez mais ridículo esse tipo de coisa. Mais uma vez, não dizendo que esses são assuntos que não devam ser discutidos ou mencionados, mas que têm o seu devido lugar, seu devido momento para serem comentados. E hoje em dia você pega comentários de alguns jogos, você vê os comentários falando das questões sociais do jogo. Eu cheguei em um ponto de jogar videogame que realmente eu não estou entendendo mais o que está acontecendo. Eu já vi comentários, debates de jogos em que a gente falava sobre o jogo, da nota do jogo, da gameplay, do gráfico, a jogabilidade e a história do jogo. Hoje em dia eu vejo comentários sobre os jogos em questões sociais, se aquilo foi colocado de forma correta, se aquilo foi legal, se aquela personagem representou, se não representou. Tá complicado. A indústria de jogos está cada vez mais complicada porque as pessoas que rodeiam tudo isso ficam trabalhando dessa forma, sabe? É de manipular e ser manipulada e tudo em torno de grana, de dinheiro, porque tá tentando agradar todo mundo e não adianta, a gente não vai conseguir agradar todo mundo, nem os jogos agradam. Mesmo fazendo esse monte de babação, de lacração, você não agrada todo mundo, porque aí você esquece de trabalhar no jogo, faz um jogo porcaria, aí a galera critica o seu jogo, onde você deveria dar ênfase em fazer um bom jogo. Então até os desenvolvedores estão embarcando nessa. E a grande questão, mais uma vez, não me confundam, é questões que para mim levadas a dentro de um jogo são questões bobas. Nós vivemos hoje em um mundo atual em que nós temos mais de 1000 questões muito sérias, fome, morte, pobreza ao extremo, e até mesmo essas questões que, sei lá, se pudéssemos brigar em locais mais específicos para melhorar leis, para melhorar certos tipos de coisas, seria muito melhor do que ficar brigando se um videogame vai retratar ou não, ou vai representar ou não, se eu não me sinto representado ou não em um videogame. Eu tô pouco cagando se eu vou ser representado em um videogame. Eu quero que as minhas lutas, eu quero que as minhas
exigências, quero que os meus direitos sejam representados, sejam de fato dado leis e dado aqui fora, não dentro dos jogos. Pouco me importa, não vai mudar minha vida se eu não sou representado em nenhum jogo, se não aparece a minha cara, alguém que parece comigo no jogo, ou vice-versa. Eu tô pouco me lixando para isso. Eu tô me lixando se leis vão ser criadas, se formas de acabar com a fome e o desemprego vão ser criadas. Essa é minha preocupação com a realidade, com o que eu vivo de verdade aqui fora. E na verdade mesmo, os jogos eu só queria poder sentar e jogar. E ver as histórias lúdicas dos heróis, e seus poderes, e as suas espadas, e o que eles vão fazer. Ah, como eu sinto falta disso. Hoje eu sento para ouvir assuntos aqui de fora que eu ouço sempre, que eu vejo sempre, que eu me entristeço sempre, sendo contada dentro dos jogos, aonde era o local que eu poderia me desligar disso tudo para entrar em outro mundo, aliviar minha mente. E eu saio do que eu vivo aqui fora para reviver dentro de um jogo. Infelizmente é isso que está acontecendo.